Até se perder de vista, é cana que não acaba mais. Aos olhos dos leigos, tudo igual, sem qualquer distinção. Mas aos olhos acurados de pesquisadores e agrônomos, cada cana tem sua característica específica e sua história. A TV UDOP esteve no norte da Argentina no último mês de agosto, onde visitou a Chácara Experimental Agrícola Santa Rosa, na província de Salta, de onde nasceu uma das variedades de cana que, podemos dizer, mudou a história do setor sucroenergético no Brasil a partir da década de 1980. Estamos falando da NA 5679, uma variedade de cana que chegou a ocupar mais de 50% dos canaviais cultivados no Brasil. Ouça o que dizem os especialistas no assunto. Acá en Argentina, nosotros dividimos la región cañera en dos grandes áreas en general. Le llamamos al norte a el área productiva de Salta y Jujuy y después está el sector productivo de Tucumán. Tienen condiciones diferentes. En Tucumán hay muchos pequeños productores, en cambio acá en la zona del norte, o sea, Salta y Jujuy, hay productores grandes y la mayoría de la tierra, los ingenios son los dueños de la mayoría de las tierras. Acá en el norte está ubicada la Chácara Experimental Agrícola Santa Rosa, que es quien se encarga de la producción de las variedades que tienen la sigla NA. NA significa Norte Argentino. Y acá es donde se inicia, acá digamos en este espacio en la chacra, es donde se inicia el programa de mejoramiento a partir del cual surgen estas variedades NA. A história da chácara começou com a NA 5679. Em 1951, o Roberto Fernandes de Ulibarri, que é o pai da NA 5679, ele acordou com as usinas, nessa época eram 5 usinas em Jujuy e Salta, acordou de fundar uma estação experimental de cana-de-açúcar. Como aqui na Argentina, a gente tem condição bastante subtropical, então aí tinha melhores temperaturas para você fazer uma indução de floração, que é necessária para fazer cruzamento. E no ano 1956, com tudo isso montado, Dom Roberto Fernandes de Ulibarri foi para Porto Rico, onde ele fez alguns cruzamentos. Lá em Porto Rico, ele trouxe a semente para a Argentina, com esses cruzamentos que ele fez lá em Porto Rico, muito material da Índia naquela época, quase tudo vinha da Índia, e aí teve uma avaliação assim melhor que foi possível naquela época, e saíram quase 5 variedades desse ano de cruzamento só. Foi uma coisa impressionante. NA 5679, 5630, 5642, 5662 e 5683. Essas 5 variedades foram bastante bem-sucedidas, mas nada pode comparar com a NA 5679. Bom, era uma cana que tinha boa produtividade e muitíssimo nível de açúcar precoce. Então, era muito interessante desse ponto de vista. E depois, mais na frente, no Brasil e também aqui na Argentina, ela começou a sofrer por causa do carvão. Mas tem até defensores da NA 5679, lá por 1980, 85, quando estava muito utilizada no Brasil, muita gente criticava o uso dessa variedade por causa da suscetibilidade ao carvão, mas o pessoal tecnicamente muito reconhecido no Brasil, como o Dr. Shizuo Matsuoka e outros, defendiam essa variedade porque eles diziam, apesar de tudo, essa variedade é a melhor ainda. Antes um pouco do Proálcool, aqui no Brasil, o pagamento era feito basicamente pela produtividade, pelo peso da cana naquele determinado hectare. Houve uma importação na ocasião, acho que em 1968, que dizem que foi até clandestina e que veio lá do norte da Argentina, né? De um programa de variedades que era o programa NA. Veio a NA 5679, ela teve uma adaptação boa para as condições do estado de São Paulo, mas o que de fato impactou nela foi a qualidade, o teor de sacarose que aquela cana tinha. E ela tinha uma boa adaptação
A produção dela agrícola era uma produção considerada média, não era uma produção elevada, era uma produção média e, no entanto, ela tinha um teor de sacarose muito superior às variedades que eram cultivadas no Brasil, que o pessoal não se preocupava com a qualidade, porque isso aí não era valorizado, né? Quando ela começou a entrar em áreas comerciais, no estado de São Paulo, começou a ser ampliada, as indústrias, as usinas que tinham um pouco, que colhiam dela, a indústria percebia que tinha uma vantagem trazer essa colheita da NA 5679 para dentro da indústria, porque ela tinha um rendimento muito melhor industrial. E aí eles resolveram valorizar a questão da qualidade e criaram, se não me engano, em 1981, o pagamento pelo teor de sacarose. Então, nesse um pouco mais de 10 anos que ela foi ampliada, devagarzinho e tal, entrou o Proálcool em 1975, de repente tinha no meio dos canaviais paulistas um percentual bastante alto dela, chegou mais de 40%, 50%, algumas regiões até mais, e o pessoal, aquela usina se sentia beneficiada porque o rendimento industrial era muito melhor. Com isso, os programas de melhoramento do Brasil, que naquele momento estavam sendo alguns criados, como a da Copersucar e como do Planalçucar, e o do IAC, que estava sendo restaurado, vamos dizer assim, aumentando ele em relação àquilo que era antes, eles também passaram a usar como critério no processo de melhoramento e de seleção variedades com teor de sacarose maior. Então eles começaram a colocar como parentais no seu processo de hibridação variedade de algumas regiões onde o teor de sacarose era bastante destacado. Na década de 70, quando eu comecei a trabalhar no setor, a variedade mais plantada no Brasil era a NA 56, que na época se chamava de 5662, depois descobriu-se que era 5679. Inclusive eu fui trabalhar em Campos, no Rio de Janeiro, e levei a NA, lá só se plantava CB 453, e eu levei a NA para se plantar lá no Rio, e ela se deu muito bem, muito melhor inclusive que a CB que estava lá. Então, para mim foi muito importante, eu vivi esse momento da NA e também vivi a decadência dela, porque nós plantamos muita quantidade no Brasil e aí veio, ela tinha uma ligeira sensibilidade ao carvão e aumentaram o número de esporos e começou a dar muito carvão e nós tivemos que eliminar a 5679. E aí entramos com outras variedades brasileiras. Mas ela teve um momento muito forte, muito grande, para mim foi muito importante. E estar aqui hoje me faz relembrar o passado. É muito bom você ter convivido no passado com uma variedade que foi maravilhosa para o Brasil, que nos deu muito recurso, foi economicamente muito viável para o Brasil. Você está aqui hoje na Estação Experimental, onde ela nasceu, vendo, conhecendo o que está sendo feito hoje, que o programa continua até hoje, desde a década de 70, que ela foi para lá, provavelmente existia já antes, mas pelo menos naquela época até hoje. É muito bom conhecer as pessoas, ver o banco de germoplasma deles daqui e ver que a NA é viva até hoje. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros 2 vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!